Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, estarei hoje abordando mais um tema escatológico, desta feita a grande tribulação. Quero trazer para os irmãos aqui algumas orientações, alguns esclarecimentos dentro deste tema, a grande tribulação. Primeira coisa que nós precisamos ver é o que é a grande tribulação. O que é a grande tribulação? Sabemos que é um período de sofrimento, de angústia, de dor, de desespero e perseguição sem paralelo em toda a história da humanidade. Vejamos o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Diz: porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, o período chamado de a grande tribulação será um período de dor, de aflição, de angústia como nunca houve. A grande tribulação é identificada no Antigo Testamento como o dia do Senhor. Sofonias 1, versículos do 14 ao 18, Zacarias 14 e 4, do 1 ao 4, tá bom? É também chamado tempo de angústia, Jeremias 30, verso 7, a grande angústia, Daniel capítulo 12, versículo 1, a ira, Isaías 26, 20, o dia da vingança, Isaías 66, do 1 ao 4, o dia da ira de Deus, no livro dos Salmos, Salmo 110 e o verso 5. No Novo Testamento é chamada de grande aflição, Mateus 24, 21, a hora da tribulação, Apocalipse 3, 10 e a grande tribulação em Apocalipse capítulo 7 e o versículo 14. Então temos aí algumas designações para o nome da grande tribulação no Antigo e no Novo Testamento. Para entendermos este período de tribulação, se faz necessário termos uma visão ainda que geral, né, das 70 semanas de Daniel. É conhecido dos irmãos certamente pelo menos o tema, né? A Bíblia fala das 70 semanas de Daniel. Deus deu a Daniel uma revelação de 70 semanas determinadas para Israel. Prestemos bem atenção a isto, que estas 70 semanas, em Daniel 9, versículos do 24 ao 27, nós encontramos que estas semanas elas foram designadas para a nação de Israel e não para a igreja. Por isso a igreja não passará pela grande tribulação. Veja o que diz o texto sagrado, Daniel capítulo 9, versículos do 24 ao 26, nos diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Isso aqui é importante, quando haveria de começar estas 70 semanas, da saída da ordem para reedificar o templo em Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então veja que nós temos aqui dois grupos a princípio, 7 semanas, estas semanas aqui são de anos, e depois 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas será tirado o Messias. Então veja que este segundo grupo de 62 semanas seria até a retirada do Messias, né? Até a retirada do Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra
estão determinadas assolações. Então, desde a ordem da restauração do templo, 7 semanas mais 62 semanas, estas semanas são de anos, equivalem aqui, portanto, 483 anos, 483 anos, e a ordem para a restauração do templo de Israel, de Jerusalém, foi em 458 a.C., e a chegada do Messias, que fala aí de 25 do ano do nosso Senhor, ou depois de Cristo. Após esse período, há um intervalo, a época chamada de a época da igreja, que é o período que nós estamos vivendo, o período da graça. Nós não estamos vivendo dentro das 70 semanas de Daniel, estamos vivendo no intervalo entre a 69ª e a 70ª semana. Esse intervalo é o período que nós estamos vivendo, que é o período da graça, o período da igreja, que a igreja está vivendo aqui. Então, as 70 semanas estão ordenadas para Israel e restará uma semana de anos, que é a grande tribulação. Então, entendendo aí a restauração do templo, da restauração do templo até o Messias, 69 semanas de anos, que dá exatamente o período de 483, começando a contar em 458 a.C. até o ano 25 depois de Cristo. Aí vem o período da igreja e logo em seguida a grande tribulação, que será em um período de 7 anos, como já dizemos aqui, falamos aqui, isto já respondendo certamente a pergunta de alguém: quanto tempo durará a grande tribulação? Exatamente a última semana de 7 anos, né? Portanto, semana de anos. A grande tribulação durará 7 anos, corresponde à última semana de Daniel, capítulo 9, versículo 27, é uma semana de anos. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja que esta semana de 7 anos será dividida em 2 períodos, né? 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Então os 3 primeiros anos e meio serão de uma falsa paz, né? Uma trégua fingida. A partir da metade da grande tribulação, da chamada grande tribulação, virá a abominação, de forma que todos, pelo menos o povo de Israel, vai perceber que não é o Cristo. Então será dividida em 2 partes de 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 3, capítulo 13, versículo 5, Apocalipse capítulo 12, versículo 14, confirma esta nossa afirmação. Na primeira metade, o anticristo fará uma aliança com Israel, Daniel 9, 27, permitindo que o templo seja reconstruído e o sacrifício restaurado, né? Porque os sacrifícios em Israel não estão sendo realizados em virtude de que o templo foi destruído no ano 70, né? Quando Tito entrou em Jerusalém, sitiou a cidade, aconteceu a diáspora, em que o povo de Israel foi disperso por todo o mundo e só voltou em 1948, quando a nação foi restabelecida como um Estado independente, né? O Estado de Israel. Então, no período do governo do anticristo, no início será certamente reconstruído o templo, que não é algo muito fácil, porque no local onde existiu o templo de Salomão, que foi reconstruído depois por Zorobabel e depois novamente por Herodes, então no mesmo local do templo existe hoje uma mesquita muçulmana. Então eis aí um impasse pelo qual não se tem um templo em Jerusalém. Teria que se demolir esta mesquita e aí compraria uma questão, uma briga com os muçulmanos, né, com todos aqueles seguidores de Maomé, né, de Alá, do islamismo. Então haveria esse choque aí. Porém, no período do governo do anticristo, o templo será reconstruído, será restaurado, e assim também os cultos judaicos neste período serão restaurados, e eles vão receber o anticristo como se fosse de fato o Cristo, porque está restaurando o culto deles, né, o templo e tudo mais. Na segunda metade,
o anticristo vai profanar, Mateus 24:15, ele vai profanar esse templo. Então aí os judeus vão perceber que não é o Cristo, porque o Cristo jamais profanaria o templo que é edificado para adoração e culto ao Deus vivo, e fará guerra contra eles. Então o anticristo vai profanar o templo e ainda fazer guerra contra o povo de Israel. Daniel capítulo 7, 25, Apocalipse 11, versículos 1 e 2. Daniel 7, 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então está bem explicado aí. Então o tempo do anticristo será o tempo da aparição do anticristo, chamado de o homem do pecado, o fim, ou o filho da perdição, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ou também ainda o iníquo, no versículo 18. Será esse período da grande tribulação, será o período do governo, do domínio, do reino do anticristo, que será recebido por muito como se fosse o próprio Cristo. Ele será um governo mundial surgido do Império Romano reavivado. Daniel 7:8, Apocalipse 13, versículos 7 e 8. Quando a igreja for tirada da terra, a ação de contenção do mal exercida pelo Espírito Santo por meio da igreja cessará, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Então, quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo, que contém a ação da iniquidade, do mal, do inimigo, há uma contenção. Quem contém é o Espírito Santo através da igreja. Quando a igreja for tirada, haverá a manifestação do anticristo. O anticristo reinará e exigirá a adoração mundial como se ele fosse Deus. Olha o que diz Apocalipse 13, o verso 4. E adorarão o dragão que deu à besta o seu poder. Vão adorar o dragão que deu à besta o seu poder. Quem é esse dragão? A antiga serpente. E adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá trabalhar, veja aí, contra ela? Interessante isso aqui, que muitos vão adorar, vão se curvar diante dela. O anticristo reinará com poder recebido do diabo. Segundo as Tessalonicenses 2, 9 e 10, Apocalipse 13, versículos do 1 ao 17. É o próprio dragão, o diabo, quem vai dar poder ao anticristo, como nós já lemos. O anticristo é a primeira besta. A segunda besta é o falso profeta. Fará sinais e enganarão a muita gente, enganarão os homens. Apocalipse 13, versículos do 11 ao 15. As taças da ira divina serão derramadas sobre a terra. E aí que a humanidade vai sofrer neste período por rejeitar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Senhor, e abraçar o anticristo, o dragão, adorando o dragão, o anticristo e o falso profeta, que é aqui uma tríade satânica. Nós não podemos chamar de trindade, porque na verdade não são deuses, serão adorados como se fosse Deus, com D minúsculo. Porém, na verdade é uma tríade: o dragão, que é Satanás, a besta aqui mencionada, que é a primeira besta, que é o anticristo, e a segunda, que é o falso profeta, que operará com o poder de Satanás. E quando isso acontecer, as taças da ira divina serão derramadas sobre a terra, capítulos 15 e 16 de Apocalipse, e essa tríade satânica dominará os reis da terra, que marcharão contra Israel. Daqui a pouco estaremos lendo um versículo acerca disto. Então, ainda falando sobre o tempo do anticristo, haverá no mundo um único governo, uma única economia e uma única religião. Daniel capítulo 11, versículos 36 e 37. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis, e será próspero por um pouco de tempo, até que a ira se complete,
porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandece. Para um controle absoluto, este anticristo, que é contra Cristo, contrário a Cristo, tanto o dragão, que é antideus, é contrário a Deus, né? Este anticristo, que é contrário a Cristo, falso profeta, que é contrário ao Espírito Santo, eles vão exigir adoração, vão querer um controle absoluto. Ele, o anticristo, implantará uma marca nos homens, Apocalipse 13, 16 ao 18, a marca será colocada na mão e na testa, lugar dado para a palavra de Deus, como vemos em Daniel capítulo 6, versículos do 6 ao 9. E aí a Bíblia nos fala em Apocalipse 13, 16 a 18, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Sabemos que o número 6 é o número do homem, porque o homem foi criado no sexto dia da criação. O homem mais forte que se tem registro na Bíblia foi o gigante Golias, que tinha 6 côvados e 2 palmos de altura. Uma legião romana continha cerca de 6.000 soldados. Então nós vemos que o número 6 está relacionado ao homem. E aqui nós vemos 666, a tríade do governo do anticristo, não é? O dragão, o anticristo, o falso profeta, são números humanos. Quem tem entendimento, quem entenda, diz a palavra. Propósitos para este período. O período do anticristo tem o seu propósito. Primeiro, repreender e educar Israel com vara de juízo, para que aceite a Jesus Cristo como Messias. Ezequiel 20, 37. Separar os judeus fiéis, destacar aqueles que de fato são fiéis. Zacarias 13, versículos do 8 ao 9. Castigar os ímpios que rejeitaram a Cristo e não se converteram dos seus pecados, deixaram os seus pecados. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. E estes homens preferiram crer nas trevas e na mentira do diabo do que mesmo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, qual o terceiro propósito ou quarto propósito para este período? Derramar a ira de Deus sobre o mundo. Apocalipse 6, 16 a 17. Destruir o império do anticristo. Apocalipse 16, 10. E o atual sistema mundial, Daniel 2, 24. E ainda implantar o reino de Jesus Cristo, quando no final desta grande tribulação o Senhor virá e vai vencer a tríade satânica, diabólica, né, que estará governando o mundo, e implantará o seu reino. A igreja passará pela grande tribulação? Muitos irmãos têm me perguntado isto. A igreja vai passar pela grande tribulação? Tem muitas seitas que acreditam que sim. Estas pessoas esquecem de analisar melhor a Bíblia Sagrada. Então, não. A resposta é não. A igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja será arrebatada antes deste período, pois não sofrerá a ira de Deus. A ira de Deus não é contra a igreja. Que noivo seria este que iria manifestar a ira contra a sua noiva, né? Veja Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Os irmãos ainda podem ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 9, Lucas 21, 36, Romanos 5 e 9, nós temos a nítida certeza, a plena convicção que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. As 70 semanas da profecia de Israel são determinadas para Israel. O texto é bem claro.
A igreja não faz parte deste período. Daniel 9:27 mostra que as 70 semanas são determinadas para o teu povo, para o povo de Daniel, para o povo de Israel e não para a igreja de Cristo. A grande tribulação está determinada para os ímpios e para a nação de Israel. Jeremias 30 e o verso 7 nos diz: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. É um tempo de angústia para Jacó, que é uma referência ao povo de Jacó, ao povo de Israel, as tribos, filhos dos filhos de Jacó. Então está bem claro aqui o texto. A grande tribulação será determinada para os ímpios e para a nação de Israel. Isaías 26, versículos 20 e 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Veja como esse versículo está sendo muito usado nesses dias de pandemia, em virtude da Covid-19, do conhecido coronavírus. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não cobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías 26, versículos 20 e 21. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, porque a igreja estará livre disto, preservada destas coisas. Há a necessidade de um intervalo entre o arrebatamento da igreja e o fim da grande tribulação para a realização do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Então, este intervalo, enquanto a igreja estiver no céu, desfrutando das bênçãos celestiais, aqui na terra muitos estarão passando por este período de dor e de sofrimento. Então, uma outra pergunta que não quer calar: haverá salvação no período da grande tribulação? Neste período, veja bem, a igreja não estará pregando o evangelho aqui, porque estará com Cristo lá nas bodas e no trono, no tribunal de Cristo e nas bodas. Então a igreja não vai estar aqui. Deus, porém, enviará duas testemunhas para testificar aos homens. Apocalipse 11, versículos do 3 ao 13. Muitos que foram convencidos pelo Espírito Santo não quiseram aceitar a Cristo, terão que resistir até a morte e não aceitar a marca da besta, o número 666, 666, que vemos em Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 4. Entretanto, ninguém será salvo senão pela fé no sacrifício de Cristo Jesus. Mesmo nesse período, eles serão salvos acreditando no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os que aceitarem e morrerem, ou seja, aceitarem Jesus, crer no sacrifício de Jesus e morrerem no período da grande tribulação, não aceitar o governo, o selo da besta sobre eles, certamente a Bíblia nos diz que eles vão ressuscitar e reinar com Cristo no milênio. Então, no final da grande tribulação, deste período, o anticristo levará seus exércitos para o Armagedon para atacar Israel. Apocalipse 16, versículos 13, 14 e 16. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, demônios, sairão da boca do dragão, do anticristo e do falso profeta, vai sair por todo o mundo, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, e os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Congregarão todos ali, por um espírito de demônios que, como rãs, vão ao encontro dos reis para convencer os reis da terra para se levantar contra Israel no lugar chamado de Armagedon. Cristo aparecerá em glória com a igreja e os anjos e destruirá os seus inimigos, ou os inimigos do povo de Israel. Apocalipse capítulo 19, versículos do 11 ao 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e cuja
e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, e em cavalos brancos, e vestes de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Olha aí, o Senhor regerá as nações com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, ou do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Versículos 17 ao 21. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todos, ou a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tributos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos, o anticristo e a besta e o falso profeta. O anticristo e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O final da grande tribulação. O que acontecerá no final da grande tribulação? No final deste período, o anticristo levará seus exércitos, como eu já disse, para o Armagedon, para atacar Israel. O anticristo e o falso profeta serão lançados no inferno, como nós vimos, e Cristo estabelecerá o seu reino aqui na terra. A grande tribulação será um período de terror, de agonia, de angústia, de sofrimento sem precedente na história da humanidade. Esta era terrível pode começar a qualquer instante, a qualquer momento. Quando vai começar? Quando a igreja for arrebatada. No momento em que a igreja for arrebatada, dar-se-á início aqui na terra da grande tribulação, enquanto a igreja estará no céu, participando ali do tribunal de Cristo, para receber recompensas e galardões e entrar para as bodas do Cordeiro. Precisamos estar preparados, prontos, esperando a qualquer momento a chegada do nosso Cristo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7, nós lemos: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Que Deus os abençoe. Agradeço aos irmãos que nos assistiram até aqui, até o final do vídeo. Muito obrigado aí por cada um dos irmãos que tem nos acompanhado, tem se inscrito aí no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, o seu comentário. Isso é muito importante para o nosso canal. Compartilhe com mais alguém para que um número maior de pessoas sejam abençoados e iluminados pela palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Não se esqueça, todo esse período de tribulação e de angústia, a igreja não estará aqui na terra, mas estará com o Senhor. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam aqui na terra. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que o Senhor Jesus vos abençoe.